Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem um oferecimento do Master Supermercados, o Master que trabalha com uma linha de alimentos fit, diet, light, integral, sem glúten, sem lactose, trabalha com uma fruteira de orgânicos muito completa. Então, na hora de pensar na sua alimentação, não esquece de dar uma passadinha no Master Supermercados. E também da Santa Mônica Imagem, que trabalha com exames, um centro especializado em imagem, exames por imagem. A mais alta tecnologia você encontra na Santa Mônica Imagem. E para falar um pouquinho sobre a parte de urologia, nós vamos conversar com o Dr. Antônio Ernesto Todeschini, que vai conversar conosco hoje sobre este assunto importante e que a gente deve estar atento para a realização de exames, para consultas periódicas, sempre que necessário. Bem-vindo, doutor. Bom dia, Sandra. Bom dia aos ouvintes da TV Erechim. É um prazer estarmos aqui no Viver com Saúde. Estou à disposição para conversarmos um pouco sobre os diferentes tópicos da urologia. Pois é, doutor, até então a gente sempre pensou que a área urológica fosse apenas para homens, mas ela é muito abrangente, as mulheres também podem usufruir desse serviço. Evidente que sim. A urologia trata rins, bexiga, ureter, a bexiga, cálculo renal, as incontinências urinárias nas mulheres principalmente, elas são patologias de ambos os sexos. E a gente trata os dois, sim. Doutor, a nossa alimentação nos últimos tempos ela ficou muito industrializada, a gente mudou muito o hábito de se alimentar até pela nossa vida corrida e a gente não tem aquele tempo de preparar muitas vezes o alimento em casa. E com isso surgiu muitas doenças, inclusive o cálculo renal, pelo excesso de sal, de sódio e outros produtos que tem na alimentação. Exato, Sandra. O cálculo renal é uma patologia, uma doença que ocorre em 7 a 10% da população irá desenvolver cálculo renal ao longo da sua vida. Mas tem um detalhe também, 80% dessas pessoas eliminam o cálculo espontaneamente. Sim, apenas 20% que nós iremos tratar, com os diferentes arsenais terapêuticos que nós temos para isso. E aí lá na Santa Mônica nós temos praticamente todos os equipamentos necessários para tratar, médicos especializados também para tratar esse tipo de coisa. Nós somos um centro de tratamento de cálculos renais. Nós temos lá, Sandra, uma litotripsia extracorpórea e que nós atendemos, nós somos referência SUS numa parceria com o Hospital Santa Terezinha para meio estado do Rio Grande do Sul. Se faz assim, em média, de 2 a 3 casos por manhã lá no Santa Mônica, de diferentes localidades. As pessoas vêm de Gramado, já veio pacientes de Jaguarão, veio bem adiante em Porto Alegre. Então, assim, a gente trata bastante paciente. E nós também temos outros arsenais terapêuticos. Nós temos a ureterorrenolitotripsia laser, nós temos, se necessário, nefrolitotripsia percutânea, se necessário, e também outros tipos de equipamentos lá que a gente tem para tratamento do cálculo renal. Falaste um pouquinho da litotripsia. Hoje é o que mais moderno existe no mercado? Os guidelines da Sociedade Brasileira de Urologia e Academia Americana de Urologia, eles preconizam como
primeiro tratamento não em todos os cálculos, e aí difere um pouco. Sim. Tem cálculos que são muito grandes, tem cálculos que a ureterorreno é um pouquinho menos, mas via de regra eles propõem que o primeiro tipo de tratamento para o cálculo renal seja a litripsia. Por que isso? Porque a litotripsia, ela pode resolver em 80% a 90% dos casos, mas a única coisa que a litotripsia extracorpórea por ondas de choque ela não faz é machucar o paciente. Isso é importante. Isso é muito importante. E aí, se, por exemplo, ele cai naqueles 10%, ou 15%, ou 20% que não resolveu, que depende da dureza do cálculo, que isso é dado pela tomografia computadorizada através de unidades Ansfield. Para você teres uma ideia, o paciente chega ao nosso centro, lá nós pedimos para ele fazer ele está com uma cólica renal, uma dor lombar de forte intensidade, que é o comum no cálculo renal. Nós encaminhamos ele para fazer uma tomografia computadorizada, uma urotomografia. E a urotomografia, ela nos dá a dureza dos cálculos. A dureza dos cálculos se dá através das unidades Ansfield. Então se sabe hoje que até 1000 unidades Ansfield, na dureza do cálculo, o índice de sucesso da litotripsia extracorpórea, Sandra, é da ordem de 100%. Que bom. Então isso é uma coisa muito importante, porque você pode dizer para o paciente, o seu cálculo irá resolver em 100%, nesses casos, com abaixo de 1000 unidades Ansfield. Eu tenho 1.200, 1.300 unidades, o senhor tem 80% a 90% de chance de resolver. Mas o paciente já entra numa litotripsia extracorpórea sabendo a possibilidade de resolução ou não do tipo de problema que ele tem. Da onde surgem os cálculos renais? Bom, Sandra, isso é um capítulo muito grande, entende? Sim. Mas resumindo, é a seleção que o intestino de determinadas pessoas fazem ao cálcio. Por exemplo, você pode comer queijo todos os dias, e queijo tem muito cálcio, né? Sim. E não absorver esse cálcio. E eu posso tomar um café com leite, aquela meia taça de leite que tem ali, eu absorver, isso precipitar, ir para o rim e eu formar cálculo. Em outras palavras, é a predisposição que as pessoas têm à formação. Todo paciente, todo ele, que vem na Santa Mônica com cálculo renal, ele já teve na história familiar dele alguém com cálculo. Então, o fator hereditário, o fator familiar é fundamental. Esse é um fator precursor. Agora, é evidente que isso eu estou falando em 85% dos cálculos. Agora, tem 15% dos cálculos que são os cálculos de ácido úrico. Esses são cálculos que têm tratamento, inclusive clínico. A gente já desmanchou o cálculo. Sim. Com um tratamento clínico desses cálculos de 2 centímetros em 45 dias. Mas esse é só apenas 15%. Isto a tomografia também me dá. Porque a tomografia que nós temos lá, ela tem um software que, além das unidades Ansfield, ela me dá o tipo de cálculo que existe. Então, assim, esse cálculo é de hidroxiapatita, esse cálculo é de cálcio, esse cálculo é de ácido úrico. Então, ele me dá, além das unidades, ele me dá o tipo de cálculo. Porque é um equipamento de dupla energia, e isso é importante, né? Ok. Doutor, e falando um pouquinho sobre o que provoca o cálculo, tu falasse do queijo aí, do queijo, sempre é o excesso de cálcio? Não, eu não estou falando do queijo, eu estou falando assim, da absorção que o intestino de determinadas pessoas fazem ao cálcio, por exemplo. Então, assim, tem pessoas que absorvem muito cálcio. Muito rápido. Isso precipita. Não se tem, assim, se estuda muito sobre isso. Se estuda sobre a forma, se estuda bastante. Se sabe hoje que as pessoas que têm predisposição, elas podem... Há tempos atrás, nós tirávamos os cálculos, Sandra, e mandávamos para análise cristalográfica, e aí é importante o núcleo do cálculo. Então, se é um cálculo de ácido úrico, ele precipitou ao redor e formou cálcio, mas o núcleo dele é de ácido úrico. Esse é um paciente que tem que tirar o cálculo dele, teria. Mas, assim, não é o queijo específico. Eu estou dizendo assim, é a absorção do cálcio que o intestino de determinadas pessoas faz. Não se sabe o porquê, se estuda muito. Se tem muitas teorias, a gente lê trabalhos diariamente sobre isso, mas não se tem assim, é assim que funciona, não se sabe. O que se sabe é que as formas de tratamento, nós temos as formas de tratamento, e isso está disponível lá na Santa Mônica.
Cálculos urinários são diferentes? Não, cálculos urinários, ele pode ser urinário pelve renal, ureter e bexiga. É o cálculo renal que ele dá no trato urinário, né? Sim. Doutor, e falando um pouquinho sobre a questão da próstata, que idade os homens devem procurar o médico para começar a fazer os seus exames, monitorar? Nós vamos ter, né, Sandra, em novembro azul, nós vamos falar muito sobre isso, mas vamos falar um pouquinho então sobre a próstata. A próstata é uma glândula de secreção exócrina, que ela está localizada abaixo da bexiga. Ela secreta uma substância que mantém viáveis os espermatozoides. Eles nadam e se alimentam dali. A próstata só existe no homem. E se não existisse próstata, não existiria a raça humana, porque graças a ela nós temos a procriação, em outras palavras, né? As patologias que podem ocorrer na próstata são a hiperplasia prostática benigna da próstata, que é 90% dos casos, e o câncer de próstata, que é extremamente comum na próstata. Talvez seja hoje o primeiro câncer no homem, né, na faixa etária acima dos 55, 60 anos, que ocorre. Antes era pulmão, agora é próstata. Então, assim, e a prevenção disso é uma coisa importante. E até 1992, 93, quando os pacientes chegavam a nós com hiperplasia, com aumento da próstata, dificuldade para urinar, ou esse paciente tinha o aumento da próstata, ou esse paciente tinha câncer de próstata. Quando ele tinha, Sandra, câncer de próstata, ele já chegava a nós com um grau avançado da doença. Porque nós não tínhamos, às vezes ele não vinha procurar. Então a gente fazia famigerado toque retal e ali a gente encontrava uma próstata lenhosa, endurecida. A partir daí se descobriu uma glicoproteína que é produzida especificamente pelo tecido prostático, né? Que é antígeno específico da próstata, o famoso PSA. Então, assim, se começou a notar que o PSA, quando ele dá elevado, acima de determinados valores, no começo era 4, hoje é 2,5, então, assim, se existe a possibilidade, isso não significa que um PSA elevado seja câncer, existe a possibilidade, nos dá um sinal alerta para isso. Somando a isso, nós temos também outros armamentos que nos dá. E um desses armamentos é a ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Então, assim, nessa ressonância, nós temos a curva da colina. Até eu tive um paciente ontem sobre isso. E coloca o mouse em cima e a curva da colina lá em cima. A gente vai colocar a agulha ali, vai fazer a biópsia, mas a gente já tem certeza que é câncer. Então, em alguns países mais adiantados, quando existe esse tipo de ressonância multiparamétrica, eles já propõem a cirurgia radical da próstata, mesmo sem o exame histológico, anatomopatológico. No Brasil isso não é permitido. Você tem o diagnóstico, você tem que fazer a biópsia, aí a biópsia tem que comprovar o câncer, para daí você partir para os diferentes tipos de tratamento. E esses tratamentos incluem a cirurgia radical da próstata, a prostatectomia radical mais linfadenectomia pélvica, ou também a radioterapia, que são resultados semelhantes. Cada caso se inclui, se vê, se analisa e se discute com o paciente qual é a forma que o senhor quer para tratamento do seu problema. As possibilidades de cura, dependendo o grau que tu pega isso, porque em câncer existem duas palavrinhas mágicas: diagnóstico precoce. Você tendo o diagnóstico precoce, as chances de cura são muito altas. Passando disso, a coisa complica. Então aí depende de cada caso. E fator genético influencia também? Evidente que sim, alimentação também, mas basicamente o fator genético influi sim no câncer de próstata. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.
Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, lembrando a todos vocês que o nosso programa tem o patrocínio do Master Supermercados, um Master que está sempre com você, principalmente nesse mês do Gaúcho, com várias ofertas aí, e para você preparar o seu churrasco aí, o Master preparou as melhores carnes para que você tenha um setembro esplendoroso, relembre as tradições juntamente com o Master, que é gaúcho igual a você. E também da Santa Mônica Imagem. Então, na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os aparelhos, os equipamentos mais modernos para te dar a resolução exata do seu real problema e a solução acompanhada. E nós estamos conversando com o Dr. Antônio Ernesto Todeschini, que é médico urologista lá do Centro Hospitalar Santa Mônica, e nós estamos falando de um assunto bastante importante e necessário, que é o cuidado da saúde do homem. E, doutor, fale um pouquinho sobre o envelhecimento masculino, o EN. Assim, o DAEM. O envelhecimento masculino é o déficit androgênio do envelhecimento masculino. Sandra, até os 40, 45 anos, nós homens temos um nível de testosterona, um nível sérico de testosterona absolutamente normal. Diferente das mulheres, que elas alteram o humor, mas no homem é praticamente igual. A partir dessa faixa etária, nós começamos a perder em média de 1% da nossa testosterona circulante ao ano. Então é uma coisa muito pequena. Existem autores que dizem que isso seria andropausa, é um termo muito discutido, se existe, que equivaleria a menopausa da mulher, não é isso, mas é mais ou menos isso. Então o homem, ele começa a se sentir assim, a partir dessa faixa etária, começa a ser um pouco triste, um pouco deprimido, a frequência de procurar as mulheres, de ter relações, já não é a mesma. Eles vêm no consultório, doutor, eu antes olhava uma mulher, eu ficava excitado, hoje é como se nada fosse. Então, assim, os pacientes e aí a gente solicita exames laboratoriais, faz o histórico deles, solicita exames laboratoriais. E esses exames, basicamente, têm um perfil lipídico do paciente e também se solicita a testosterona e o SHBG.
Só que tem um detalhe, a testosterona é apenas 2% da testosterona circulante. O SHBG, que é uma proteína, ela acarreia 98%. Se faz esses exames, e esses exames, porque o DAEM, Sandra, é uma entidade, é uma patologia, que é especificamente diagnóstico clínico. Então, os exames desses pacientes podem vir normais. Isso não significa que ele não tenha o problema. Existe, inclusive, uma piada que os americanos contam umas piadas, às vezes não tem muita graça, mas eles contam, o paciente chega e mostra os exames para o médico americano, e aí ele diz assim, mas doutor, o senhor vai me tratar? E eu tenho os exames absolutamente normais. E aí o médico americano responde, não, mas você acredita em mim ou nos seus exames mentirosos? Não tem muita graça a piada deles, mas isso quer dizer o seguinte, que o tratamento, o tratamento é eminentemente clínico. E como se faz o tratamento disso? Através da reposição hormonal. E normalmente a gente usa a testosterona de depósito, que é um decato de testosterona. Você faz uma injeção inicialmente a cada 45 dias, né? E depois a cada 90 dias. E é evidente que a gente não pode, também isso é muito discutido, mas não se pode fazer uma reposição hormonal em paciente que tem possibilidade de ter câncer de próstata. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso tem que fazer exames, nem todos os exames são... Mas tem exames que são excludentes. Para mim, eu não trato. Eu tenho colegas que tratam pacientes mesmo com testosterona normal que tem câncer de próstata. Eu não faço isso. Mas isso é muito discutível. E isso melhora o paciente mesmo. O paciente volta ao consultório, bom, doutor, eu sou outra pessoa, parece que eu tenho 20 anos. Entende? Então ele melhora, ele fica de bem com a vida. E isso é uma coisa importante para o paciente, desde que ele se encaixe naquele perfil de pacientes que pode usar a testosterona injetável. Doutor, e a questão da disfunção erétil? Se escuta que muitos jovens também estão tendo esse problema. A maioria deles, Sandra, disfunção erétil, a maioria dos pacientes, é psicológico, a maioria das vezes. Evidente, quando o paciente vem com esse tipo de problema, a gente avalia, examina, faz o exame físico detalhado, testículos, pênis. A gente avalia o paciente como um todo para ver se isso tem sentido ou não. Sim. Levando esse assunto para uma idade um pouco maior, a partir de 55, 60 anos, até questão de 20 anos atrás, 25, foi quando surgiu o Viagra e derivados. Nós não tínhamos muito a oferecer para o paciente, né? A partir do surgimento dessas drogas vasoativas, praticamente foi quando o paciente é absolutamente normal, praticamente foi a solução dos problemas. Porque, na verdade, Sandra, o que é isso? Conforme é o envelhecimento que vai ocorrendo depósitos, vai estenosando os vasos de todo o nosso organismo. Inclusive no pênis, né? E isso acaba ocorrendo esse tipo de problema. Mas hoje a gente tem um arsenal terapêutico que ajuda e ajuda em muito isso. Né? Doutor, a gente sabe assim que hoje, principalmente os jovens, eles acabam tomando muito produto que não é o recomendado, por exemplo, os anabolizantes. Isso pode ser um fator de risco futuramente? Evidente que sim, eu contraindico isso. Né? Eu acho que a gente não deve tomar medicações sem indicações médicas. Certo. Isso a gente vê muito em academia, mas eu não gosto de entrar nesse coisa, porque isso é uma coisa muito... Então, mas eu contraindico, eu acho que toda medicação tem os seus efeitos positivos e tem os seus para-efeitos. E às vezes isso é complicado. No Santa Mônica, a gente sabe que vocês trabalham com tecnologia de ponta, equipamentos de última geração. Esses equipamentos, essa tecnologia toda, ela está disponível para toda a cidade, também para toda a região. Qualquer pessoa pode, através de um exame, evitar um problema mais grave ali na frente?
Evidente que sim, mas todo exame tem a solicitação médica. Mas fazendo um parênteses, até vou comentar um pouco. Nós temos lá uma tomografia computadorizada e nós temos a ressonância também de 48 canais digital lá. Mas a tomografia, a Siemens desenvolveu a inteligência artificial e ela está começando a colocar isso para pacientes de Covid. Mas é uma coisa interessante, eu estava vendo, então eles têm a central lá, então se faz a tomografia e eles nos dão o diagnóstico e nos dão pontos vermelhos aonde tem o Covid. Eu achei uma coisa interessante, então até eu comentei com eles lá. Então, o que eu quero te dizer? Hoje, antigamente se dizia assim, a clínica é soberana. Sandra, ela é soberana, mas não é mais tanto. Porque hoje a gente sabe, através de exames, o que o paciente tem. Nós temos lá, por exemplo, uma ressonância magnética, que eu estava comentando antes da multiparamétrica de próstata. Nós temos uma bobina de 30 canais que nos dão uma definição de imagens simplesmente fantásticas. Então, assim, você quando vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma abordagem, você tendo esses exames, você sabe exatamente o que tu vai encontrar lá dentro, entende? Quer dizer, isso é muito bom. Nós temos também ali a medicina nuclear, né? E a medicina nuclear, ela faz vários exames, né? E também nós tratamos câncer de tireoide com iodo 131, nós temos o quarto terapêutico lá. Então, assim, o paciente é muito comum, a gente ter o paciente que vem ao Santa Mônica, ele teve um câncer de tireoide, ele já tratou, ele já operou, e ele tem que ficar internado no quarto terapêutico. É um quarto, tipo um bunker lá, né? Interessante. E ele usa o iodo 131 e tem um detalhe, ele cura o câncer dele. Isso é uma coisa fundamental, né? Quer dizer, então, isso a gente tem disponível lá na Santa Mônica. Depois nós temos também ali tripsia extracorpórea, que é um equipamento fantástico, que eu estava comentando antes. Nós temos também lá a ressonância magnética, essa que eu falei para ti, com Gentry maior, entrada do paciente, principalmente para pacientes claustrofóbicos. Nós fizemos a ressonância também em crianças, até recém-nascidos, porque a gente tem todo o sistema preparado para anestesia das crianças. Pacientes que têm claustrofobia se usa também anestesia, né? E nós temos também a tomografia computadorizada, que ela tem 68% menos radiação do que é o normal. Tudo isso custou muito caro, sabe? E a gente resolveu investir porque a gente gosta dele. A gente apostou, eu nasci aqui, entende? Então assim, a gente está bem satisfeita. E eu olho para trás, quando a gente começou lá atrás, começar a fazer a Santa Mônica, eu olho e falo para os meus colegas, acho que valeu a pena. Com certeza. Doutor, falando um pouquinho agora sobre a telemedicina. A medicina mudou muito nos últimos tempos. Como é que o senhor está se adaptando a essa nova tecnologia? A telemedicina, basicamente, eu sei da telemedicina que tu estás falando. Existem dois tipos de telemedicina. Uma que está já aqui há muito tempo, que você faz uma ressonância magnética, que não é o que tu estás falando, tu faz uma tomografia e tu manda para o médico lá em Nova York, no Resnick, lá em San Diego, na Califórnia, para analisar e te dar o diagnóstico. Essa é uma que já existe há muito tempo. Mas a telemedicina, de você conversar com o paciente por um vídeo, é a mesma coisa de sexo virtual. Quer dizer, o que tu tem que fazer? Tu tem que encostar no paciente, tu tem que analisar, tu tem que estar na frente. Nesses momentos de pandemia, ela é válida. Certo. Agora, eu acho que nunca, isso é uma opinião pessoal, ela vai substituir o paciente estar ali na tua frente, conversar com ele, examinar o paciente, solicitar os exames e te dar o diagnóstico. É essa telemedicina que tu estás falando, que está surgindo agora. Então existe muito um boom nisso. Tá? Então a telemedicina que está comprovada e que está funcionando é na radiologia. Também tem a telemedicina que, por exemplo, você coloca um robô, isso eu vi acontecer no Congresso Brasileiro de Urologia, e o médico operar um paciente lá dos Estados Unidos, ele está fazendo churrasco, ele operou um paciente em São Paulo através do computador. Isso eu vi fazer, mas isso é outro assunto, isso já está com... Agora, você conversar com o paciente, eu acho que, passando a pandemia,
Não vai continuar assim. Eu acho que vai continuar voltando o paciente indo ao consultório do profissional. Algumas pessoas ainda têm bastante receio de procurar atendimento médico por medo de uma contaminação. A Santa Mônica está 100% preparada? As chances de contaminação, Sandra, existem em qualquer lugar, até aqui. Entende? Infelizmente, é a realidade. Então, quer dizer assim, existe, se eu disser, não, a Santa Mônica não tem, eu estaria faltando com a verdade. Isso existe em tudo que é lugar, possibilidade é na rua e tal. Mas, infelizmente, é uma pandemia que está aí, ela está ficando, e eu tenho uma teoria sobre isso. A solução disso é o tempo e a vacina. Eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída para isso. E, infelizmente, está matando muita gente. E isso é extremamente preocupante. Verdade. Doutor, obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho da Santa Mônica, da qualidade das imagens hoje que a gente possui aí para fazer exames e também falar um pouquinho sobre a urologia, que é bastante importante a gente sempre estar lembrando as pessoas que a saúde vem em primeiro lugar. Obrigada. Obrigado. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.